Então, se tratando de uma série, eu acredito que é pertinente lembrarmos alguns tópicos que foram mencionados aqui desde a introdução feita pelo nosso amado pastor Geraldo, passando aí pela irmã Rosana, o Paulinho, para que efetivamente nós venhamos a dar o start na leitura de 1 Tessalonicenses. O pastor Geraldo, ele tratou de forma ampla acerca da carta de Paulo aos Tessalonicenses, destacando os acontecimentos até a chegada na capital da Macedônia, tendo como referência aí o Atos 16 e 17. Mencionou aqui sobre o sonho de Paulo com o homem lá de Macedônia. Falou também da passagem, dá para colocar o horário. Falou também da passagem deles por Filipos, que era um distrito lá da Macedônia, da conversão da Lídia, da repreensão da garota com espírito adivinho, que foi o motivo injusto da prisão de Paulo e Silas. Como eu disse, a prisão injusta de Paulo e Silas, lá em Atos 16, 22, da conversão do carcereiro, o surgimento da igreja em Filipenses, chegando em Tessalônica. Falou da estratégia de Paulo ao procurar cidades grandes. Prova disso também que Filipos era um distrito importante lá da Macedônia. A metodologia de Paulo, ele procurava sempre umas sinagogas. A ferramenta que ele utilizou, a escritura, a razão. Mencionou a fuga deles, de Paulo, Silas e também Timóteo para Bereia. Depois apenas Paulo foi para Bereia. Mencionou também sobre os bereanos que conferiam a palavra de forma mais profunda. O texto diz que eles eram mais nobres que os tessalonicenses. Por conseguinte, a nossa irmã e professora Rosana, ela inicia tratando de como sermos exemplos. Lembrando do Paulo como autor, fez menção à escatologia ao lembrar mais de 300 vezes que diz respeito aos versículos que tratavam acerca da volta de Jesus. Lembrou da segunda viagem de Paulo. Lembrou ainda dos 3 sábados, A gente fala 3 semanas, mas foi durante 3 sábados ali, da permanência que Paulo pregava ali, da permanência dele na cidade. Da fuga deles para Bereia, assunto, como eu disse, também abordado pelo pastor Geraldo. E durante a ministração no decorrer da sua ministração, ela fez destaque à fé, o amor e a esperança. E eu gostaria que os irmãos guardassem isso, fé, amor e esperança, porque faz um paralelo com o que nós iremos tratar nessa manhã, que diz respeito à fé, à perseverança, o amor enquanto comunhão e a esperança em santidade. Será que somos exemplos de fé? Perguntou ela. Tratou do amor como motivação. Ele, Jesus, nos amou primeiro. E falou da esperança que diz respeito a preservarmos, porque um dia ele voltará para nos buscar. Ela destacou a fé dos tessalonicenses, assunto que iremos abordar nessa manhã, que resulta no trabalho movido pelo amor de Cristo. Sim, o amor por almas era o combustível que levava aquela igreja a crescer. Tratou ainda do impacto da pregação de Paulo, que era centrado na palavra, revestida de poder, tinha profunda convicção e era a palavra movida por amor. Tratou também da importância do testemunho, nossa atitude, não apenas nas palavras. Lembra daquela expressão, olha para Cristo, não olha para mim, uma expressão errônea que ela destacou aqui. O estilo de vida dos tessalonicenses, que rompeu as fronteiras.
muitos olhos estão voltados para nós. Precisamos inspirar pessoas. Em seguida, nosso irmão Paulinho, em destaque, como servir de forma eficaz. Começou nos questionando se estamos satisfeitos com a forma que servimos a Deus. Mencionou que nossos dons devem convergir para a salvação de almas. Tratou das perseguições sutis que existem, do preço a ser pago, da diferença da urgência e da importância. Falou ainda das pessoas envaidecidas com cargos e não com o que verdadeiramente importa. Mencionou que não precisamos estar em evidência para sermos usados pelo Senhor. Ele até citou o exemplo do coração. Falou em coração, solta um destaque para mim. E esses pontos foi anotado em aula, apesar do pastor ter colocado, já disponibilizado no Zap lá as aulas, né? Mas eu já tinha anotado antes. Explicou que Deus que nos capacita a servir de forma eficaz. Lembrou ainda da constante expressão citada por Paulo: Deus é testemunha. Deus é testemunha. Nossa vida deve ser uma pregação. Disse também que somos avaliados pelo mundo e que servimos de forma eficaz quando observamos as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Entrando assim em 1 Tessalonicenses, amados, 1, capítulo 3. Convido você a acompanhar comigo a leitura. O texto é de 1 a 13. Eu vou fazer essa leitura de forma breve, mas eu gostaria de começar pelo 19 ainda do capítulo anterior, que diz assim a palavra de Deus: Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Ele também menciona assim, amados, só a título de curiosidade, em Filipenses 4:1, Paulo também faz essa menção aos filipenses. Continuando: Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Essa minha versão é NVI, amados. Mas eu gostaria que os irmãos guardassem. Fortalecê-los e dar-lhe ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como poderemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus,
nosso Pai, nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Encerra assim o capítulo 3. Amém. Amados, eu preciso fazer uma breve reflexão acerca desses versículos contidos, mas eu entendi que a proposta diz respeito a como não abandonar a fé. Sendo assim, eu preciso mencionar outros versículos em outras cartas, em outros livros, e eu confesso que foi um desafio, amados, porque por ocasião do convite do pastor, eu peguei o texto, esse referido texto, e eu li esse texto, reli o texto, entendi o texto, mas a proposta, como não abandonar a fé? Eu fiquei procurando ali, eu fiquei buscando ali. Eu tive que consultar alguns livros, algum auxílio, também vídeos e pregações que tratavam também a respeito desse tema. Apesar de eu encontrar, eu até pensei que o pastor tinha encontrado esse tema na internet, porque eu encontrei uma pessoa que destacava esse tema, como não abandonar a fé, citava todo Tessalonicenses 3, citava versículo por versículo, mas ele não efetivamente tratou do tema. Então, através de comentários bíblicos, tanto o disponível quanto um que eu corri atrás, eu encontrei, através da oração de Paulo, que eu vou dar em destaque, como não abandonar a fé. As expressões que ele usava, que nos faz compreender essa abordagem. Nesta passagem, tratando versículos, sobre os versículos propriamente ditos, vai falar da essência do espírito pastoral de Paulo, na presença do afeto. Será sempre verdade que nunca poderemos comover ou ganhar as pessoas se, para começar, simplesmente essas pessoas não nos agradam. Existe um escritor que foi nascido na Escócia e morou durante muito tempo em Londres, Thomas Carlyle, conhecido por suas obras literárias. Ele usou uma expressão acerca daquele povo que ele falava assim: há 3,5 milhões de habitantes nessa cidade. A maioria deles são nécios. O homem que começa desprezando os outros, olhando-os de cima, ou menosprezando essa população, essas pessoas, jamais poderá salvá-los. Então, em destaque, amados, o carinho, o afeto que Paulo teve pelos Tessalonicenses. Essa essência, esse sentimento pastoral dele é refletido também na ansiedade, quando a pessoa pôs o melhor de si em algo, independente do quanto, o tamanho, desde um transatlântico até um folheto. Ela está ansiosa para saber qual foi o resultado das suas obras. Como um pai que educou seu filho no amor e no sacrifício, quando esse filho é lançado na vida, ele quer ver como esse filho vai desenrolar, vai encarar e vai viver essas dificuldades. Como um mestre que educou o menino e pôs nele em si mesmo tanta dedicação, ele quer ver como esse aluno vai suportar as provas da vida. Como um ministro que recebe um jovem na igreja e depois de alguns anos de formação de escola bíblica dominical, e podemos fazer um paralelo aí, como um líder de um pequeno grupo que vai treinar o seu liderado ali, ele quer ver como esse liderado, como esse líder em treinamento vai agora conduzir um pequeno grupo
ele tem vontade, ele quer ver como vai ser o desenrolar, vai ser o desenvolvimento desse seu liderado. Isso se aplica em grau supremo à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele arriscou tanto pelos homens e os amou com um amor tão sacrificial que observa ansiosamente para ver o uso que os homens fazem desse amor. Tratando ainda da ajuda, da essência do espírito, do sentimento pastoral de Paulo, quando Paulo envia Timóteo a Tessalônica, não era para inspecionar, não era para saber de fofocas, mas era para ajudar aquele povo. A alegria, ainda nesse sentimento pastoral, Paulo se alegrava em saber que seus filhos estavam firmes na fé. Ele tinha alegria de quem criou algo e queria ver essas provas, esses desafios da vida serem ultrapassados pelos tessalonicenses. A oração, sentimento pastoral. Paulo orava pelo seu povo e suplicava com o coração pelas misericórdias de Deus. Nunca saberemos, amados, de quantos pecados fomos salvos, de quantas tentações superamos por alguém que orou por nós. Conta-se acerca de uma senhora que aceitou o evangelho, que começou a congregar em uma igreja e se questionava ela acerca das obras que ela realizava para o Senhor. E ela, com bastante humildade, ela dizia assim: olha, eu não tenho muito tempo. Ela era uma doméstica, mas ela dizia que por ocasião do repouso, quando ela ia repousar, quando ela ia dormir, naquela época ela separava os jornais e ela orava. Ela falava: eu oro pelas crianças que nascem, pelos casamentos que estão sendo realizados e também sobre os obituários. Ela orava sobre também as pessoas que estavam em luto, sobre as famílias em luto. Ninguém jamais poderá dizer quantas ondas de graça fluíram dessa fonte. Quando não podemos servir a outros de outra maneira, quando, como Paulo, igual a Paulo, nos encontramos involuntariamente separados deles, há, entretanto, uma coisa que podemos fazer, eu e você, orar por eles. Como não abandonar a fé, amados? Paulo orou por 3 motivos específicos. Uma fé madura, um amor profundo, e para que eles permanecessem santos na presença de Deus. Fé madura, em destaque, no versículo 2, parte B. A nossa fé precisa ser fortalecida dia após dia, isso é, continuamente. Existe uma palavra por nome catartizo, que significa reparar. É a mesma utilizada para consertar redes, tapar buracos. Em Marcos 1,19, a palavra está sendo usada para... essa palavra trata sobre o remendo das redes. Essa palavra também é usada para reconciliar facções políticas. É um termo cirúrgico para juntar ossos quebrados. Assim precisamos remendar os buracos e tapar as brechas no escudo da nossa fé. Havia deficiência na fé daqueles irmãos, por exemplo, uma compreensão equivocada acerca da doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Haviam membros da igreja vivendo de forma desordenada e outros desanimados. No capítulo 5, versículo 14, trata sobre isso. Precisamos ser trabalhados, motivados, encorajados continuamente acerca da fé, irmãos. A fé é um músculo. A fé é um músculo do nosso corpo. Só se fortalece com exercício. Deus nos testa para provar a nossa fé.
Uma fé que não é testada não pode ser confiável. A oração de Paulo foi atendida em 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Pastor Júlio, acerca da implantação dos pequenos grupos, ele mencionou, não só aqui na ECAL, mas também em outros momentos, precisamos crer e caminhar. Temos ou não temos fé que o Senhor irá confirmar? Iremos plantar e o Senhor dará o crescimento. Paulo orou para que eles pudessem ter um amor profundo um pelos outros. Temos essa oportunidade agora, amados, com a implantação dos pequenos grupos, a oportunidade de, através do nosso convívio, do nosso relacionamento, demonstrarmos esse amor para com os nossos e para com os que estão chegando. O sofrimento pode quebrantar, mas também faz endurecer os corações. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Por isso, Paulo orou pela igreja, para que o Senhor fizesse crescer e aumentar o amor dos crentes uns pelos outros. A igreja é uma família. O pequeno grupo deve se tornar uma família, onde devemos construir amizades e não muralhas de separação. Pontes que liguem as pessoas, que ajudem ao relacionamento, que nos façam estar próximos das pessoas. Seremos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. João 13, 34 e 35. O amor é a apologética final. Uma igreja sem amor está em trevas. Aquele que diz que ama a Deus, mas não demonstra esse amor pelo seu irmão, nunca viu a Deus. O maior de todos os mandamentos é o amor. Os dons espirituais, sem o amor, de nada valem. O amor não deve ser apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Ou seja, de uma forma prática. É comum escutarmos hoje aquela expressão: estamos juntos? Estamos juntos. Mas quando a coisa aperta, o amor some, o tamo junto aí não aparece mais. Precisamos pensar acerca disso, irmãos. Paulo orou para que eles pudessem ser santos na presença de Deus até a volta de Jesus. E 3 verdades queremos destacar nesses versículos. A segunda vinda de Cristo motiva os crentes a uma vida de santidade. Se nós cremos que Jesus vai voltar, que Ele vai julgar vivos ou mortos, se cremos que vamos comparecer perante o tribunal para dar conta das nossas vidas que fizemos em carne, no corpo, quer sejam coisas boas ou quer mais, prestaremos conta disso, amados. Quem aguarda a segunda vinda de Cristo precisa viver em santidade. 1 João 3,3. A santidade de vida não é uma formalidade externa, mas uma vida vivida na presença de Deus. A segunda vinda de Cristo nos mostra que o melhor ainda está por vir. O cristianismo não caminha para um acaso, mas para o glorioso amanhecer. Jesus vai voltar fisicamente, visivelmente, poderosamente e glorificadamente, gloriosamente. 1 Timóteo, convido a igreja a abrir, 1 Timóteo 4, versículo 1. Amados, se é possível abandonar a fé, é possível guardá-la também. 1 Timóteo 4, versículo 1. Na linguagem de hoje diz assim o texto: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé,
Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Na Nova Versão Transformadora, diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Almeida e Corrigida diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por essa razão, não suportando mais, disse Paulo, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, da fé que vocês têm. Amados, a apostasia, ela não é uma exclusividade dos tempos escatológicos. Isso é, o texto diz que acontecerá esse sentimento de forma mais intensa nesse tempo escatológico. Ao sabermos antecipadamente de algo, a ideia é que nós venhamos a nos preparar para tal, nos preparar para isso. Não diz respeito de um momento apenas escatológico, mas era presente também no passado. Por isso a preocupação de Paulo para com os irmãos de Tessalonicenses, como estavam a fé deles. Recentemente, conversei com uma pessoa, um irmão, que testemunhou acerca da sua conversão, de que um casal foi o instrumento de Deus para conduzi-lo à igreja. E durante, o irmão testemunhando acerca da sua conversão, durante um tempo que ele veio à igreja, se tornou membro, e ele dá ênfase na vida desse casal, na importância desse casal para ele, para a família dele, afinal de contas, o trouxe para a igreja. Mas ele mencionou que esse casal se afastou, naufragaram, abandonaram, se afastaram da fé, se afastou do convívio com os santos, mas eles permaneceram, eles têm essa proximidade, uma amizade, e esse casal o convidou para sair, fazer um encontro, uma social, e ele começou a observar nesse casal que eles não estavam mais da mesma forma. E no decorrer desse testemunho, eu consegui compreender, e eu mencionei para esse irmão, que olha, da mesma forma que Deus utilizou esse casal para te trazer para a igreja, o inimigo das nossas almas estava com a intenção, isso porque esse irmão demonstra que esse casal já estava com algumas atitudes que não eram condizentes, né? Eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor. E eu, no decorrer desse testemunho do irmão, eu consegui observar, e eu mencionei para ele, olha, esse casal foi um instrumento de Deus, mas o inimigo das nossas almas quer utilizar esse casal também para te tirar do caminho. O Espírito Santo de Deus, ao expressar que muitos iriam se afastar da fé, ele queria nos preparar. Preparar para quê? Para a compreensão que a marca estaria presente na vida de alguns. Mas guarde isso, amados. Mas não necessariamente precisa estar na vida de todos. Não vivemos na geração, amados, se não vivemos na geração final, é fato que eu compreendo e aceito, tem pessoas que não gostam de tratar acerca de termos escatológicos ou sobre a escatologia. Se não vivemos na geração final, saibamos que nunca, no passado, os sinais foram tão fortes e evidentes como agora.
Fé perdida, fé guardada. Fé perdida, apisteme em grego, retroceder, é a expressão retroceder. Ela está presente 14 vezes, amados, no Novo Testamento. Se não fosse possível, isso não teria sido mencionado tantas vezes. Isso é abandonar a fé. Como o Espírito denunciaria, avisaria, alertaria se isso não fosse possível? Em Lucas 22:31 disse também o Senhor, Lucas 22:31, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Paulo está preocupado com os frutos do seu trabalho. Escute, se salvo, salvo para sempre. Por que da preocupação de Paulo com os Tessalonicenses, amados? 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Mencionar a família me traz à memória a minha família. Somos três irmãos, eu sou o caçula dos três, todos três criados num lar evangélico, num lar cristão, mais especificamente num lar dito batista. Todos os três com a mesma criação, mas meus dois irmãos fazem parte hoje de uma estatística que cresce de forma considerável. Os desigrejados. 1 Timóteo 6, 10 e 21, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O versículo 21 vai dizer, ao qual professando-a alguns se desviaram da fé. O próprio Senhor Jesus alerta em Apocalipse 2, versículo 3, diz assim, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Colossenses 1, 23. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, apóstolo, estou feito ministro. Por que Paulo usaria a condicional se permanecerdes fundados e firmes na fé, amados? Se por um lado a fé pode ser perdida, por outro lado, ela pode ser guardada. 1 Pedro 1, 10 e 11. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, escute, jamais abandonarão a fé. A pergunta é, se fizermos assim, diz o texto, a pergunta é, se fizermos assim, jamais abandonaremos a fé. Sugere que se assim não fizermos, irmãos, se assim não fizermos, certamente tropeçaremos. Versículo 11 vai dizer, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, amados, disse Paulo, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los
e dá-lhes ânimo na fé. Se comprometa, amados, com o processo. Deus nos chamou, mas temos responsabilidades em confirmar esse chamado, essa vocação. De que forma? Com dedicação da nossa parte. Escute, amados, previna-se da queda. Previna-se da queda. A clássica e conhecida declaração de Paulo em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nos ensina que é possível lutar e vencer até o fim. Paulo exorta seus discípulos a permanecerem firmados na fé. Atos 14, irmãos, de 19 a 22. Diz assim: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Para alguns teólogos, Paulo chegou a morrer. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e anunciou o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Levantando-se e anunciando o evangelho. Levantando-se, entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu agora com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram depois para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Depois de todo o sofrimento de Paulo, ele volta, agora com Barnabé, e diz assim: não desistam, vocês conseguem. Vamos passar por tribulações, mas iremos vencer. O porquê de uma exortação, se não houvesse risco na fé ser comprometida? Ao mesmo tempo que exortava, ele encorajava: vocês podem, vocês têm condições, vocês são capazes de suportar. Lutem. Quanto a nós, amados, precisamos proclamar a mesma mensagem. Lutem, estejam firmes, constantes. 1 Coríntios 16:13, Paulo vai dizer: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. É o oposto em naufragar da fé. Hebreus 3:14, a carta aos Hebreus está cheia de exortação acerca disso. Vai explicar que a fé não precisa necessariamente oscilar. A fé não precisa necessariamente ter seus altos e baixos. Diz assim o texto, Hebreus 3:14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Mais uma vez, porque nos tornamos participantes de Cristo. Atenção à condicional: se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Novamente a condicional: se de fato guardarmos. É relevante, é importante lembrar Jeremias em Lamentações 3:21, que diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Esta passagem, irmãos, encoraja a focar nas lembranças positivas e na fidelidade de Deus para encontrar esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. É necessário, por vezes, lembrar das lutas, das batalhas vencidas, das orações respondidas, do consolo do Espírito Santo. Isso nos fortalece. Existe um hino, meus irmãos, do cantor cristão, para quem conhece o cantor cristão, Inário para o culto cristão também, como
Eu, durante muito tempo, batista, ele, para as igrejas raízes que ainda cantam, tem um cântico que diz assim: se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e as verás surpresa, o quanto Deus já fez. Vai dizer, amados, que precisamos recordar, precisamos lembrar do quanto Deus já fez, precisamos ser fortalecidos na esperança no Senhor. A orientação da carta aos Hebreus não é desanimar, mas dar força. Isso é uma responsabilidade que nos foi confiada. Nós precisamos compreender isso. Essa necessidade que nós temos de um incentivar ao outro, de um incentivar o outro. Olha, somos capazes. Permaneça firme. Nós iremos vencer. A necessidade do convívio, da comunhão, Hebreus 10, 25 vai falar sobre isso. É para isso, irmãos, precisamos estar juntos. Ao contrário de uma experiência que eu tive recentemente ao fazer um curso de aproximadamente 3 meses em Niterói, é um curso de Day Trade. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar em Day Trade. Day Trade é o investimento na Bolsa de Valores. Na B3 é a Bolsa de Valores do Brasil. É um curso de investimento de compra e venda de ações. E eu faço um paralelo com esse incentivo que devemos ter, porque foi algo que nós não tivemos lá, ou quem fez o curso lá. Por ocasião da matrícula, por ocasião da inscrição, você vai conversar com o instrutor, com o professor, como ele gostava de ser chamado de um educador. Diante desse instrutor, nós fomos incentivados, era um papo tete a tete ali, olha, você vai sair daqui operando, você vai conseguir, etc. Não, você vai aprender tudo. Né? E fomos incentivados assim a efetivamente fazer a inscrição considerável, né? Uma matrícula considerável. Já no segundo dia de aula, segundo ou terceiro dia de aula, né? Esse mesmo instrutor, esse mesmo educador, ele vai dizer assim, ó, dessa turma que está aqui, que eram 2 turmas de manhã, uma pela tarde e a outra no período noturno, ele mencionou assim, ó, dessa turma que está aqui, somente 2 ou 3 vão conseguir operar, efetivamente. Aí um dentista, um jovem senhor que era dentista, ele virou para mim e falou assim, nossa, belo incentivo, né? Por que ele não falou isso por ocasião da matrícula? Devemos ser diferentes, amados. Por isso a necessidade de estarmos congregando, para um incentivar ao outro. Firmeza na fé, firmes na fé, devemos lutar de forma constante. E devemos ser assim, fortes, compartilhar essa fé. Em Judas, amados, em Judas, no versículo 3, é um capítulo único. Judas, irmão de Tiago, diz assim, amados, versículo 3, Judas é o livro que antecede o Apocalipse. Embora estivesse muito ansioso, entendam, diz assim, amados, embora estivesse muito ansioso para lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, entenda, Judas está dizendo assim, ó, eu queria compartilhar da salvação, eu queria escrever sobre a salvação que nós compartilhamos. Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé. Isso é, Judas vai dizer, ó, eu tive vontade de compartilhar acerca da salvação. Vamos conversar acerca da salvação. Não, mas ele foi impelido para tratar acerca de lutem pela fé. Lutem pela fé. Ele está dizendo que não é porque você foi salvo que você não vai mais lutar.
Sim, você precisa lutar pela fé que lhe foi confiada. Deus não vai exigir de mim e de você, amados, algo que nós não teríamos condições de alcançar. Veja o que Paulo diz em Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura da fé, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Você não pode dizer, olha, nada vai me abalar. Cuidado. Momento algum devemos deixar de ter cuidado. Existem homens e mulheres que você conhece e que eu também conheço. Homens e mulheres com expressão no reino que por algum motivo caíram. Você conhece, eu conheço. Homens com expressão, homens famosos, eles caíram. E possivelmente, amados, possivelmente, uma coisa eles tinham em comum: acreditar que não aconteceria com eles. Hebreus 10, 25, como eu mencionei, lembra da fé sendo trabalhada por meio do convívio. Não podemos deixar de encorajarmos uns aos outros e sermos encorajados, óbvio, o tempo todo. Nenhum de nós foi chamado para andar sozinho. O pastor Júlio também costuma usar essa expressão por ocasião do evangelismo, por ocasião do apelo. Vem, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Nenhum de nós foi chamado para andar sozinho. Recordar o que passamos e como o Senhor nos livrou e abençoou tem o poder de nos fortalecer. Tem coisas que não vale a pena ser lembrada, amados, mas tem coisas que precisam ser lembradas. Uma última consideração, equipe de louvor. Para não abandonarmos a fé, alguém disse com propriedade, escute, alguém disse com propriedade certa vez, o crente não cai. Ele vai caindo. É um processo lento e contínuo. Normalmente, essa queda não é da noite para o dia. Uma das formas de nos proteger é através do convívio com os santos. Eu e você precisamos nos mantermos longe do pecado. Santidade. Hebreus 3, 12, 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Precisamos lembrar da mensagem pregada desde o início. Permaneçam firmes no Senhor. Guardem a fé. Lucas 18, 8. Parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Encorajamento, fortalecimento, encorajamento, fortalecimento. Amor, comunhão, mais a santidade. São condições essenciais, amados, para que não venhamos abandonar a fé.
Pergunto: a condição espiritual dos nossos irmãos gera peso em nossos corações? A ponto de fazermos sacrifícios pessoais para ajudá-los a crescer na fé? Temos orado pela igreja para que os crentes sejam mais firmes na fé, mais arraigados nesse amor? Estamos vivendo em santidade? Estamos preparados para a segunda vinda de Cristo? A única maneira de nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus é vivermos diariamente com Deus. Eu costumo dizer, amados, e eu encerro assim: vivemos um processo seletivo para ir morar no céu. Vivemos um processo seletivo aqui para irmos morar no céu. Lembre-se, existe algo eterno. Sustente a sua fé. Vai valer a pena. Amém? Vamos ficar de pé. Santo Deus, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor. Agora te agradeço pela oportunidade. O Senhor sabe o quanto limitado eu sou. O Senhor sabe as minhas dificuldades, as minhas necessidades. Mas eu agradeço pela oportunidade de servir. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão. Obrigado pela palavra. Obrigado pela compreensão acerca da fé. Obrigado pelo aprendizado pessoal que o Senhor trouxe à minha vida acerca da fé. E que essa palavra sobre um alerta que é possível abandonar a fé, mas que é possível guardá-la, esteja no coração, no entendimento de cada um dos meus irmãos. Eu te louvo por essa oportunidade, Senhor. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tornar todo aquele que crê em Cristo Jesus em justiça de Deus. Te louvamos, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor.